Desafios. Oferecimento Forte Leve. É muito mais caixa d'água. O que você vai deixar para as próximas gerações? Qual o legado que você vai deixar para os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos? Mônica entregou seu coração ao Senhor e começou a acreditar no que parecia impossível. Eu só acreditava no Senhor, que Ele ia trazê-lo de volta para mim. Não sei como, mas Ele ia trazer. Estamos juntos para mais um programa Desafios e muito obrigado pela sua companhia. Você que nos acompanha todas as semanas, o meu abraço apertado. Mas hoje eu quero cumprimentar os nossos telespectadores da cidade de Cachoeira, Itapemirim, porque a cidade está em festa. Olha esse quadradinho que você está vendo aí do ladinho da sua tela. Você aponta a câmera do seu celular e você vai direto para o nosso canal no YouTube. Eu quero convidar você para se inscrever no canal e também entrar no meu Instagram, o @eliblum, que você vai me seguir. Tem muito conteúdo bacana para você. Estamos vivendo um tempo de pandemia, tomem cuidado. Uso de máscara obrigatório, a higienização pessoal, distanciamento social. Você que faz parte do grupo de risco, você tem que evitar sair da sua casa. Mas não deixe de cultuar, de prestar o seu culto a Deus por medo. Mas respeite sempre as autoridades locais, o que eles estão determinando em cada município. No primeiro quadro, hoje eu trago uma palavra especial para o seu coração. Vamos aprender com o rei Salomão, aquele a quem Deus deu sabedoria. No quadro de variedades, mais um depoimento de transformação de vida. Ainda temos o quadro Fique de Olho e no final do programa o videoclipe da música Árvore Cortada. É hora de reunir a família. Este barulhinho que você está ouvindo, alguém está te convidando. E você pode convidar os seus amigos também. Nós voltamos em instantes. Alguém afirmou, ninguém nasceu sabendo. Na multidão de conselheiros, afirmou o sábio Salomão, a sabedoria. E quando nós vamos para a palavra de Deus, foi o próprio Deus que disse que nenhum outro foi tão sábio quanto Salomão. E precisamos aprender com quem sabe mais do que a gente. E no início do seu reinado, lá no livro de 1 Reis, a partir do capítulo 3, você vai ver todo o início de Salomão como rei de Israel. E a primeira coisa que a gente aprende é que ele teve que dar uma higienizada, limpar, tirar algumas pessoas que antes trabalhavam com seu pai Davi. Mas para sua decepção, o seu próprio meio-irmão Adonias, que era somente irmão por parte de pai, tentou usurpar o poder sem a orientação de Davi. E às vezes a gente tem que ser muito firme com pessoas que nós amamos. E foi o que Salomão fez com o seu meio-irmão Adonias. Mas ele deu ouvidos ao seu pai Davi. E Davi, de forma detalhada, Davi orientou e citou os nomes de pessoas que não eram confiáveis na sua gestão, na sua administração. E Salomão teve que tirar aquelas pessoas para que ele tivesse êxito no seu governo. Mas todo tempo de ruptura, todo início, muitas vezes a gente se sente inseguro. Há muitos anos atrás eu participando de uma palestra, aquele professor disse o seguinte: toda mudança gera insegurança. E era assim que Salomão se sentia, porque ele se sentia muito jovem, para governar
uma tão grande nação, que era o povo de Deus. Mais de 2 milhões de pessoas haviam saído do Egito. O que eu aprendo com Salomão? De acordo com a palavra de Deus, Salomão amava Deus e demonstrava. É só você ler no capítulo 3 de 1 Reis, lá, a partir do verso 3, você vai encontrar esse texto. Diz que Salomão amava a Deus. E diz que demonstrava. Demonstrar é dar prova, comprovar. E as pessoas sabem ou não se amamos a Deus. Uma das provas foi que Salomão construiu o templo. Nós estamos em 2020, você pode ir na cidade de São Paulo, e uma denominação construiu a réplica do templo de quem? De Salomão. Ainda hoje, Salomão, sabe, ele está vivo por gerações através de algo que ele fez para Deus. Ele levou 7 anos construindo aquele templo. Mas se não bastasse o templo, ele sacrificava, ele fazia as coisas para Deus, ele lhe ofertava, ele não era usura, ele não era avarento para com as coisas de Deus, ele não fazia contas para fazer as coisas para Deus. Salomão nos deixa assim muitos ensinamentos. Uma segunda coisa que a gente aprende com Salomão é que ele prestava culto a Deus. Tanto no capítulo 3 como no capítulo 4 de 1 Reis, você vai encontrar os registros. Salomão, ele não conseguia ficar sem adorar, sem servir, sem amar a Deus. Construiu um templo para quê? Para que ali Deus falasse com o povo, para que ali ele falasse com Deus também. Então nós estamos vivendo hoje um tempo de pandemia, quando o medo está aprisionando muitas pessoas. Se você faz parte do grupo de risco, não venha à igreja. Mas se você não faz parte do grupo de risco, se tem um líder responsável perto da sua casa, uma igreja bacana, que tem um protocolo de segurança, vá prestar culto ao Senhor, vá adorar a Deus, vá estudar a palavra de Deus, mas com todos os cuidados, com o distanciamento, com o uso obrigatório de máscara, álcool. A nossa igreja, por exemplo, estamos fazendo culto de 1 hora. E onde que eu encontro, sabe, sustentação para eu defender isso aqui com você? O próprio Cristo, era costume de Jesus, todo sábado ele estava na sinagoga. A referência bíblica está no seu vídeo. Quando nós vamos para o apóstolo Paulo, diz que ele disputava na sinagoga. Não somente o lugar, mas ele disputava para falar e para que as pessoas se convertessem. E eu encontro Salomão construindo um templo, fazendo as suas ofertas de comunhão, de sacrifício, prestando culto a Deus. E o autor de Hebreus diz que nós não devemos fazer como é o costume de alguns que deixam de congregar. Agora, uma outra coisa bacana que eu aprendo com Salomão, sabe o que é? É que você tem que dormir. Vá dormir. Por que você tem que dormir? Porque Deus quer falar com você. Deus nos ama de tal forma que até dormindo Ele quer falar com a gente. Deus falou com Salomão em sonhos. Olha, sonho é uma das formas de Deus falar com o homem. É só você ir para a Bíblia que você vai ver que Deus falou com Faraó através de sonho e José interpretou. E porque José interpretou os sonhos de Faraó, ele foi promovido ao segundo cargo mais importante do Egito. Outras gerações à frente, lá estava Daniel, interpretou o sonho de Nabucodonosor e também foi promovido. Então, sonho é coisa séria. E a Bíblia diz que Salomão sonhou. E nesse sonho, de forma detalhada, capítulo 3 aí, você pode ler. Deus fala com Salomão. Aí Salomão acorda, no verso 15, e viu que ele estava dormindo. Então, às vezes, as pessoas hoje estão tão ansiosas, e é um mal da nossa geração, as pessoas estão dormindo muito pouco ou quase nada.
Como que você quer que Deus fale com você através de sonhos se você não dorme? E eu quero aqui, em último lugar, dizer para você o que aconteceu na vida de Salomão. Deus deu muito além, sabe, a Salomão do que aquilo que ele pediu. Salomão pediu sabedoria. E Deus falou para ele assim: olha, eu não vou dar somente sabedoria para você, mas eu vou te dar fama e vou te dar riqueza. Aí lá no Novo Testamento nós encontramos o apóstolo Paulo. Ele afirma que Deus faz infinitamente mais do que pensamos ou pedimos, conforme o seu poder que opera em nós. Existe um poder que está à nossa disposição. Existe um poder divino que, através da oração, nós desfazemos fortalezas, poderes, autoridades, sofismas, toda espécie de males. A oração desfaz. E esse poder está à sua disposição através do nome de Jesus, através do sangue de Jesus. Ah, Eli, mas eu não entendo nada disso. Eu também não entendia. Mas você crê? Se você entregar sua vida para Jesus Cristo, se você obedecer a palavra que diz que você precisa ser batizado, procure um homem de Deus, uma mulher de Deus. Cuidado que está cheio de falso profeta e está cheio disso. Não confie sua vida, sabe, a sua família, a qualquer pessoa. Mas na maioria esmagadora dos líderes religiosos, são homens de Deus, ungidos, experimentados, chamados e preparados para cuidar do rebanho. Aprendemos hoje um pouquinho, sabe, desse relacionamento de Deus com o homem com Deus, através da vida de Salomão. Quem sabe amanhã você não estará aqui contando a sua história. Mas eu quero deixar uma pergunta para você. O que você vai deixar para as próximas gerações? Qual o legado que você vai deixar para os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos? Estou eu aqui falando de Salomão. Quantas gerações já se passaram? Vá a São Paulo, você vai conhecer a réplica do templo que o filho de Davi, o rei Salomão, construiu. Nascida em uma família de 7 filhos e com poucos recursos, Mônica aprendeu desde cedo a esconder seus sentimentos. Eu sentia limites para dar amor e também para receber amor, porque eu sabia que dar amor implicava em um risco. Gennaro teve uma relação distante com a mãe, o que afetava sua habilidade de demonstrar amor. Me sentia limitado pela relação que tive com minha mãe. E um vazio fez com que nossa relação começasse a enfraquecer. Quando eu nasci, a minha mãe logo engravidou do meu segundo irmão. E por motivos de saúde, o médico disse: você não pode cuidar dele. E eu fui criado por minha tia e minha avó. E assim eu me distanciei da minha mãe. Mônica era cristã. Gennaro acreditava em Marx. Os dois eram estudantes de direito quando se conheceram. Na faculdade de Direito, eu falei de Deus e ele disse: o que é isso? Estamos numa faculdade, somos intelectuais. E de uma hora para outra, ele veio e me disse que queria aceitar o Senhor. Tive uma crise existencial. Quem sou eu? Eu precisava de uma resposta maior. Depois de orar e com uma nova perspectiva pela frente, Gennaro e Mônica se casaram. A gente se casou em 91. E uns 5 meses depois de casarmos, engravidei da minha primeira filha, a Daniela. No ano seguinte, Gennaro foi indicado ao cargo de juiz. A minha prioridade, naquele momento, era a minha vida profissional e estava tão focado nisso que eu deixei de lado o meu matrimônio. Pouco a pouco, a promessa de amor foi sumindo. Eu falei, bom, se o casamento não vai dar certo, eu tenho outra opção.
e passei num concurso numa cidade longe. Mas a distância não era a única coisa que os separava. A competição entre nós era tanta que eu não queria ser só uma simples juíza de uma cidadezinha. Naquele momento, estávamos totalmente separados. Não havia mais relação entre nós e só havia meus filhos e meu trabalho. E era o que me movia. E não havia mais nenhum respeito, nem discernimento, nem nenhum tipo de temor ao Senhor. Bom, houve uma ocasião de infidelidade que nos fez colocar um ponto final em tudo. E em uma semana, nós estávamos legalmente divorciados. As consequências do fim do casamento não demoraram para chegar. Emocionalmente, foi um processo que nos desgastou tanto, mas tanto que gerou insegurança e problemas emocionais e até de aprendizado nas crianças, ao ponto do meu filho chegar e dizer: "Eu te odeio, mamãe." E eu sentia que aquelas palavras eram sinceras. A minha filha tinha gastrite e enxaqueca. O médico falava que eram problemas físicos desencadeados por muito estresse, como o que os adultos passam. Em meio ao desespero total e com um grande vazio, Mônica buscou um novo caminho. Eu ajoelhei, já sem forças, e disse: "Senhor, ajude-me, porque eu não estou conseguindo fazer isso sozinha." Foi como se naquela hora tirasse um véu dos meus olhos e eu conseguisse enxergar a destruição do meu lar. Mônica entregou seu coração ao Senhor e começou a acreditar no que parecia impossível. Eu só acreditava no Senhor, que Ele ia trazê-lo de volta para mim. Não sei como, mas Ele ia trazer. Eu não tinha o desejo de voltar e eu estava firme. E eu não queria voltar para ela naquele momento. E em uma das orações, meu filho Davi estava chorando. E ele ajoelhava e orava ao Senhor, dizendo: "Senhor, eu só tenho um pedido para os meus próximos aniversários. Quero que meu pai esteja em casa de novo." Mas faltando apenas um mês para o aniversário, ele precisava de um milagre para seu pedido ser atendido. Eu tive de voltar a Bogotá. Eu fiz um curso e era aniversário do meu filho. Mas ao chegar na porta, fiquei trêmulo, porque antes de bater, o meu coração e minha mente diziam: "Para que bater como uma visita, se esta é a sua casa? São os seus filhos e é a sua esposa." E eu pensava: não é a minha esposa, fomos casados. Mas aí o Senhor tocou meu coração e eu pensei: chega de resistência. Assim, Gennaro tomou uma decisão que transformaria sua vida por completo. E no outro dia, quando ele se levantou e disse para eu olhar para ele, era um olhar profundo. E ele me disse: "Quero ser seu marido de novo." Nossa condição, em comum acordo, foi de ter um lar em Deus. E nesse momento, resolvemos reatar a relação. E isso foi algo que me fez ver como o Senhor é real e bom. Com a ajuda do Senhor, Mônica e Gennaro restauraram o casamento. Percebi como o Senhor é bom e como Ele realiza milagres todos os dias com a gente. E a nossa relação com o Senhor agora é diferente. Porque sabemos que não fazemos nada sem Ele. Agora eu quero te fazer um convite especial nesta segunda, dia 29, às 9 horas da noite, no Instagram. Os endereços estão no vídeo. Eu recebi um convite bacana da doutora Nath Arantes para um bate-papo, uma live com o tema Desafios. Não podia ser diferente. Então estamos aguardando você, segunda-feira, às 9 horas da noite.
Mesmo em tempo de pandemia, tem notícia boa para você, uma grande oportunidade. Olha, o Bradesco estará leiloando 20 imóveis. Mas eu gostaria que você prestasse bastante atenção nesta casa em especial que fica no distrito de Carapina, no município de Serra, no bairro Boulevard Lagoa. Área total do terreno, 417 metros e 48 centímetros. E de área construída, 449 metros e 65 metros quadrados. Acabamento de primeiríssima qualidade. Se você comprar à vista, você tem um desconto de 10%. Mas se você quiser parcelar, você pode de 12 até 48 vezes. Com sinal mínimo de 25% e o restante em até 48 vezes. Então, diante de tantas notícias ruins, uma grande oportunidade para você. São 20 imóveis que serão leiloados. Eu falei especificamente desta casa porque é mesmo um presente, quem sabe, para você e para toda a sua família. No nosso quadro Fique de Olho, hoje eu quero fazer uma pergunta e de repente você tem essa resposta e você pode me enviar, seja para o nosso Instagram ou até mesmo no Facebook. Nós estamos vivendo um tempo de confinamento, de quarentena. O nosso trânsito, muitas vezes em alguns horários, as nossas cidades parecem até cidades fantasmas. Mas eu estou tentando entender e eu não estou conseguindo. Por que 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, ambulâncias com suas sirenes ligadas? Altas horas da noite, sem trânsito. É uma pergunta. Eu não sou a autoridade da saúde. Não tem trânsito. Por que isso? Será que verdadeiramente há essa necessidade? Eu tenho certeza que não há essa necessidade em todos os casos. Esses dias eu estava parado no trânsito, veio uma ambulância atrás de mim, uma pena que eu não filmei. O sinal estava fechado. Quando ela se aproximou que o sinal estava fechado, ligaram a sirene, passaram o sinal vermelho e seguiram com ela. E atrás estava com a janela aberta e eu vi, não tinha ninguém. É para provocar o quê? Caos, pavor, terror. É alguma coisa orientada de fora ou verdadeiramente isso vai trazer um benefício para a sociedade? Não vai não, senhores. O sangue de Jesus tem poder. É uma pergunta, de repente vocês que estão assistindo, vocês têm a resposta. 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Eu moro, sabe, muito próximo de ruas e avenidas com muito trânsito. Então eu estou sempre ouvindo e tentando entender. Isso aqui não é um país comunista, isso aqui não é um país socialista e em nome de Jesus, nós não vamos nos tornar isso não. Nós não vamos. Em nome de Jesus. Se isso aqui fosse tornar, sabe, no futuro, eu tenho certeza que Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, Ele vai cumprir a promessa dEle, que é nos tirar daqui, sabe? Então, se você tem essa resposta, que você possa me ajudar. Olá família, um convite especial para você. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Se você faz parte do grupo de risco, não venha. Mas se você não faz parte, olha, vá para a igreja, vai prestar o seu culto a Deus, ouvir a palavra de Deus, adorar a Deus e sair de lá abençoado, cheio da presença de Deus. Olha, nós voltamos com os nossos cultos e está uma bênção. Na quinta, às 19h30 e no domingo, às 19 horas. Venha, traga toda a família, convide os amigos também. A nossa igreja fica na Ilha de Santa Maria, em Vitória. Mas você pode procurar, perto da sua casa, tem uma igreja com um culto presencial, um pastor responsável, com um protocolo de segurança legal. Vá participar e preste seu culto a Deus.
Ainda bem que a resposta vem de Deus. Árvore Cortada é o videoclipe de hoje. Cortaram a árvore cheia de vida. Cortaram e os frutos que ela produzia se acabaram. E chega alguém e diz: acabou a história aqui. Mas ainda bem que a resposta vem do céu e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí e eu vou restituir a esperança para a árvore cortada. Novamente crescerá ao cheiro das águas e se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz. Ainda há esperança, a alegria vai chegar e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. É uma pena, estamos encerrando mais o programa Desafios. Muito obrigado pela sua companhia, mas você pode continuar conosco através das nossas redes sociais. Aponta a câmera do seu celular para o nosso QR Code, você vai direto para o nosso canal do YouTube e eu estou convidando você, se inscreva no nosso canal. E também venha me acompanhar aí, você vai me seguir no Instagram, @EliBlunckOficial. Tem muito conteúdo bacana para você. Mas quero te convidar para você participar da nossa live na quinta-feira às 19h30 e no domingo às 19 horas. Olha, muita música, uma palavra especial. Eu estou sempre orando por você. A Bíblia diz que a oração ela é poderosa e eficaz. Eu quero abençoar essa área que você necessita de um milagre. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma ótima semana. Cuidado com o vírus chinês e até o próximo programa, se Deus quiser. Restaurou os meus sonhos, restaurou a minha fé. E sobre a minha saúde ele me colocou de pé. Restaurou a minha casa e toda a minha família. E hoje todos nós o servimos com alegria. E toda vez que eu escutava alguém dizer até tinha estrutura, mas veio a morrer, me lembrava da promessa pra não desanimar. Essa promessa me dizia, essa promessa me garantia. Ainda há esperança para a árvore cortada. Novamente crescerá o cheiro das águas e se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça a voz de Deus que diz: ainda há esperança, a alegria vai chegar e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. É que a água está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Assim, ó, eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro dessa água vi Deus minha vida restaurar. Desafios. Oferecimento Forte Leve. É muito mais caixa d'água.